a Vivian Castanheda, a host aqui do Compartilha Cast. Aqui nesse podcast você vai encontrar histórias reais e inspiradoras para ajudar você a se autogerenciar e fazer escolhas assertivas na sua vida e na sua carreira. Junte-se a nós e bora compartilhar. Hoje iremos abordar o tema Uma Jornada Compartilhada em Busca de Sanidade na Vida e no Trabalho. E antes de apresentar a minha convidada, eu quero te pedir, se inscreve no canal, dê seu like, compartilha, comenta, porque assim esse conteúdo pode chegar em mais pessoas. A minha convidada de hoje tem 27 anos. Ela é formada em Relações Públicas e com especialização em Marketing Branding. Mais de 8 anos de experiência em comunicação corporativa e marketing. É tia da Duda e da Ana. Aprecia escrita e fundou em 2021 a Querida Sanidade, uma plataforma de conteúdos que reflete a forma como vivemos. Existe Joyce antes de tudo isso. Seja muito bem-vinda, Joyce, ao Compartilha Cast. Obrigada, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. É uma honra, na verdade, estar aqui, então agradeço muito de coração. Eu que agradeço por você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo, da gente bater esse papo e entender melhor sobre saúde mental, que eu acho que tem sido um dos principais temas que a gente tem falado, comentado e vivido nesses últimos tempos, principalmente na nossa vida pessoal e profissional. Então, eu já quero começar, Joyce, te perguntando quem é a Joyce antes de tudo isso, né? E como que tudo começou até você criar essa comunidade da Querida Sanidade. Como que é? Querida Sanidade. É isso, né? É isso, perfeito. Bom, eu sou a Joyce, uma pessoa que está em busca de sanidade. Acho que é muito importante para falar sobre a página. Acho que não tem como separar quem eu sou e quem é a Querida Sanidade, né? Porque essa jornada em busca de sanidade, ela começa muito cedo, né? Então, com 15 anos, eu fui diagnosticada, além da ansiedade, com transtorno obsessivo-compulsivo. E eu estava em um quadro depressivo. Isso há alguns anos, né? Hoje eu já tenho um pouco mais. Já se passaram 10 anos, mais de 10 anos, né? E a minha busca, na verdade, por uma vida talvez com mais equilíbrio, uma vida mais saudável, né? Minha busca pela saúde da minha mente, ela começa muito cedo. E a partir disso, desde então, foi a minha primeira vez assim, que eu fui ao psiquiatra, que eu fui à psicóloga. E desde então, eu venho procurando alternativas junto ao lado dos profissionais para viver melhor, né? Porque, basicamente, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque o toque, às vezes, quando a gente fala sobre o toque, as pessoas pensam, é basicamente uma mania. Ou, por exemplo, algum ritual que você tem ao longo do dia. Quando, na verdade, é algo que pode prejudicar a sua vida, né? Algo que você consegue, que você acaba virando um pouco refém dos seus rituais, dos seus gestos, enfim, tudo aquilo que vem na sua cabeça. Então, foi meu ponto de partida em busca de sanidade, né? De lá pra cá, muitas coisas mudaram. Eu fiz faculdade, eu conheci outras pessoas, eu comecei a trabalhar. Então, a minha vida, de fato, mudou pra caramba, né? E foi nesse meio campo de reviravolta entre trabalho, pandemia, burnout. Eu fui diagnosticada com burnout em 2021. Que nasceu a Querida Sanidade, né? De uma forma bem resumida. Acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, assim, contextualizando quem sou eu e me conectando também um pouco à história da Querida Sanidade, vem muito desse ponto de partida, né? Mas a gente se aprofunda um pouco mais também. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Como você disse, né, Joyce, você passou por vários desafios e até ainda vem passando por eles, se conhecendo cada vez mais, e isso impactou muito na sua vida pessoal e profissional, né? Que Sim. Provavelmente, pelo que você falou resumidamente aí, tardou você iniciar alguns projetos da sua vida por conta de todas essas questões que você acabou vivendo e diagnosticando no seu dia a dia, com a sua família, né? E quais foram os principais desafios que você viveu nisso, né? E hoje, como que você enfrentou eles e hoje como você consegue viver com tudo isso? Com tudo isso. Eu gosto de falar e abordar, na verdade, que a busca, na verdade, quando a gente fala sobre trabalho,
é algo que a gente, ainda mais quando, por exemplo, aos 15 anos, nós temos uma certa ansiedade de entrar no universo do trabalho, porque o trabalho a gente cresce acreditando que ele, na verdade, ele vai te libertar, né? Ele vai, não que estejamos aprisionados nem nada disso, mas ele abre um leque de possibilidades para sua vida, né? E eu cresci com meu pai ele sempre trabalhou na área de manutenção. E a gente cresce com a ideologia dos nossos pais, né? Que a gente tem que trabalhar a todo custo, que nós não podemos parar, que a gente tem que, por exemplo... Engolir o choro. Engolir o choro. Ou, por exemplo, eu aguentava isso, na verdade era pior. E aí você fala, não, então, peraí, eu que tô sendo fraca de não estar aguentando as coisas que eu venho sentindo. Então, a gente já cresce um pouco com essa ideologia, né? E do que acaba sendo o sucesso, né? Sucesso é você aguentar tudo, é você continuar evoluindo na sua carreira, mas deixar as suas emoções de lado, o que é muito difícil na prática, né? Eu vinha num ritmo de trabalho bem, como eu posso dizer, bem turbulento, assim. Então... Insano. Exatamente, era um ritmo insano de trabalho. Isso eu tô falando mais ou menos desde a época da faculdade, eu comecei em 2015, mas lá para 2018, para 2019, eu já estava vivendo esse ritmo. Né? E a verdade é que a gente acaba sempre deixando um pouco para depois, o cuidar da saúde, né? Eu já vinha fazendo meus tratamentos e eu achava que isso estava ok e que estava tudo bem. Mas em 2019 para 2020 eu fiz uma transição de carreira. Eu mudei, fui para uma nova empresa. Eu era nova, basicamente, né? Entrei em dezembro. E aí, com isso, veio o começo do próximo ano, que veio a pandemia. Então, era um emprego presencial. E até então, eu estava conhecendo as pessoas do meu time. E, basicamente, a gente precisou se isolar. Então, nesse isolamento, assim, a gente entrou num ritmo de trabalho absurdo. Porque era a necessidade de se fazer presente. Então, se alguém me chamar, eu tenho que falar que eu estou online, eu tenho que falar que eu estou aqui. Não ter muito claro também as barreiras, né? Então, assim, até onde eu posso ir? Até qual horário? Poxa, eu vou almoçar rapidinho, porque eu tô do lado do computador, eu já vou voltar aqui e fazer outra demanda que tá em andamento. Então, eu acho que ficou bem tênue essa linha entre vida pessoal e profissional, né? E você, pelo visto, se cobrava muito. Sim, eu me cobrava muito e eu acho que juntou, foram várias coisas, né? Então, desde a alta demanda, eu trabalhava na área de comunicação corporativa, então nós tínhamos uma alta demanda, tanto da parte externa, de comunicação externa, quanto comunicação interna. E também um time pequeno, né? Então, no meio disso tudo, uma pessoa do time acabou saindo, então a gente as vagas ficaram congeladas e a gente falou, não, a gente dá conta. Só que essa jogada de a gente dar conta durou um bom tempo, né? Foi quando, em 2021, estávamos vivendo um projeto gigante, um projeto de marca da organização. E eu já não me reconhecia mais. Eu, basicamente, já não me identificava com o que eu fazia e eu comecei a me culpar por isso, né? Falei, nossa, poxa, não estou dando valor ao emprego que eu tenho, não estou dando valor à posição que eu tenho. Então, a culpa vem sempre pra gente. Aquelas vozes que a gente escutava desde criança dos nossos pais, como assim? Você tem que dar conta, você tem que aceitar, engole. Eu escutei muito disso, por isso que eu tô me identificando muito com o que você falou. Sim, e às vezes até tentando ajudar, né? Do tipo, eu vou te ajudar a enfrentar isso, mas aguenta. Só que até que ponto a gente precisa aguentar, né? E então, foi um pouco disso, assim. E eu comecei a ter crise de dor de cabeça, a gastrite, então acabou atacando na época. Eu ficava doente com recorrência. E a minha psicóloga, em paralelo, já estava trabalhando comigo algumas questões do trabalho. E todas as vezes, assim, todas as terças-feiras falávamos sobre isso, o trabalho. Então, e ela tentava me puxar, poxa, quem é você além do trabalho? O que você está fazendo? O que você gosta de fazer? E eu não conseguia separar, mas para mim, aquela situação era normal, teoricamente, né? E foi quando eu tive alguns episódios em que eu não conseguia mais escrever, eu não conseguia mais pensar. Basicamente, eu congelava na frente do computador e ali eu ficava. E era um momento de muito sofrimento. Poxa, por que eu não estou conseguindo? As pessoas estão conseguindo, por que eu não estou conseguindo? E acabou tendo uma mudança na minha área, a minha coordenadora acabou saindo e ela era o nosso pilar de sustentação, então acho que ele foi o ápice, sabe? De eu não aguento mais, e aí eu quebrei. Eu costumo dizer, e eu usei essa expressão na época, que eu quebrei. Porque eu não conseguia mais. Então, foi quando eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout. Fui na psiquiatra, ela me afastou. E eu entrei num processo de afastamento, assim. Então, introduzindo um pouco melhor a história, foi assim que tudo aconteceu. E ali você
percebeu que, opa, não é mais a Joyce aqui. É algo que não é normal e por mais que eu fale para as pessoas próximas, não, é normal. Dorme que vai passar ou qualquer dessas coisas podem estar acontecendo. Não, vai lá fazer uma caminhadinha só. Ninguém conseguia entender. E ali você identificou, pediu ajuda, falou, não, peraí, eu sozinha não vou dar conta, vou pedir ajuda. E em que momento que surgiu a Querida Sanidade? É bem interessante essa pergunta, porque quando eu fui afastada, a psiquiatra falou, você vai ficar afastada 2 meses e você precisa se desligar. E eu falei, tá, mas você pode me afastar, tipo, na segunda-feira, porque era uma quarta-feira. Porque aí eu, pelo menos, organizo tudo. Ela falou, você tá se escutando? Eu falei, eu tô, é porque eu quero deixar tudo organizado. Ela, não tem mais trabalho agora é a Joyce. E aí eu fui afastada. E eu lembro que eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha vida além do trabalho. Então, eu não sabia se eu ia encontrar pessoas, se eu conversava com alguns amigos e amigas, ou, por exemplo, se eu começava um hobby. Eu realmente não sabia, porque eu não me reconhecia mais. Eu não sabia as coisas que eu gostava, por exemplo. Foi quando eu sempre gostei muito de escrever, assim, desde pequena, eu sempre amei ler, escrever. E foi quando eu me reconectei com a escrita. E eu fiz um texto que foi bem, bem importante, assim, pra mim. E eu falei, eu quero dividir essa jornada, assim, eu quero dividir esse momento que eu tô vivendo, eu quero conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas também que estão enfrentando a síndrome de burnout, que também estão em busca de sanidade. E eu comecei a desenhar o projeto da Querida Sanidade. Então, eu literalmente peguei um papel, uma caneta e comecei a desenhar. Nomes que fariam sentido, né, pra mim. E eu sempre falei muito, nossa, haja sanidade, sempre usei muito essa palavra, né. Então, eu comecei a desenhar o projeto e mapear, por exemplo, o que eu poderia falar por lá, né, quais seriam as ferramentas. Poxa, eu vou fazer lives, eu quero trazer qual tipo de conteúdo. Então, foi nascendo o projeto, foi quando veio a Querida Sanidade. E eu comecei a compartilhar os textos e eu quebrei um pouco a barreira do medo de falar sobre saúde mental, principalmente em relação ao estigma das pessoas, para isso faz parte da minha história, assim. E aí foi quando surgiu a Querida Sanidade, a partir desse momento. Você acredita que isso, mais do que ajudar as outras pessoas, também te ajudou muito, Joyce? E ajuda. Ajudou e ajuda, sim. Porque eu, por meio da Querida Sanidade, eu pude me conectar com outras pessoas com histórias parecidas. E a gente fala muito também sobre... Eu sei que o trabalho foi o que nos adoeceu, mas nós falamos muito sobre o trabalho, sobre como que a gente pode se... não sei se é a palavra certa, mas talvez ressignificar essa relação. E como que a gente pode, por exemplo, lembrar que existe vida além do trabalho. Então, assim, eu fui me conectando com pessoas assim que eu nunca imaginei que eu poderia me conectar. Conexões foram surgindo. E a partir disso, eu sinto que eu também fui me sentindo melhor. Eu também fui me sentindo mais presente. Eu comecei a me sentir menos culpada. Eu comecei a entender toda a situação e que o adoecimento ele acontece por diversos fatores. A síndrome de burnout é um problema estrutural e a gente precisa olhar o todo, né, para falar sobre ela. Então, certamente, respondendo a sua pergunta, eu me sinto melhor e me faz muito bem hoje em dia ter a Querida Sanidade. Assim, quase um livro aberto para mim. É interessante isso, né, Joyce? Porque sempre foi um tabu muito grande. A gente escutava muito das pessoas que psicólogo é só para doido. Imagine que então psiquiatra, né? Não pode, imagina, longe da gente tomar medicação, então nem se fala. Eu vivi algo muito parecido com o que você viveu. Devido às proporções, lógico, né? Foi quando eu descobri o meu real propósito de vida, que era ajudar pessoas. E naquele momento eu também não via mais sentido no meu trabalho. Eu precisei de ajuda também, procurei uma psicóloga. E ali eu comecei a aquele reencontro com a Vivian mesmo, né? Descobri quem era a Vivian de verdade, né? O que a Vivian gostava. E ali surgiu tantas coisas legais que chegou até no Compartilha Cast, que o meu objetivo de vida é ajudar pessoas, então através do meu trabalho. E antes eu não via isso, porque como eu trabalhei a vida inteira na área comercial, era só vender, 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 passava um mês, já não era mais, não lembrava mais aquela vendedora do mês passado de novo, e não existia um propósito. Quando eu consegui enxergar a Vivian de verdade, eu ressignifiquei o meu trabalho e eu deixei de ser a gerente comercial e passei a ser a gestora comercial, onde eu passei a olhar os meus colaboradores, a minha equipe, como pessoas
que era igualzinho eu. E que eu não gostava de tantas coisas que eu fazia com eles. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu cheguei tão longe fazendo dessa forma? E que bom que eu pedi ajuda, como que bom que você pediu ajuda, né? Então, eu acho isso fantástico. Se você está passando por algo parecido, não hesite em pedir ajuda, né? Às vezes, até vendo a Querida Sanidade, conversando com o seu parceiro, com o seu amigo, ou até mesmo um terapeuta, que eu acho que é mais direcionado para isso, para não prolongar, talvez, um trauma muito maior, né, Joyce? Sem dúvidas. Você falou um pouco sobre os estigmas relacionados à saúde mental, né? Quando eu tinha 15 anos, por exemplo, eu lembro que foi impactante para todas as pessoas ao meu redor eu falar, estou indo ao psiquiatra, porque as pessoas não compreendiam e nem tinham ideia de tudo que eu estava enfrentando e passando. E eu lembro que o que me deixou muito mal, assim, na época, foram alguns comentários do tipo, ela está querendo chamar a atenção. E isso pensa na época da escola, em que as pessoas já procuravam formas de te atingir de alguma certa forma. Então, aquilo foi muito difícil. Tanto que a primeira mudança que eu fiz foi, eu vou sair do ambiente que eu tô hoje, assim, mãe, me transfere de escola. Era meu último ano, eu estava nessa escola desde a 6ª série. E no último eu falei, eu não aguento mais, eu preciso mudar. E foi incrível mudar, foi muito importante pra mim. E por muito tempo, essa história, ela ficou escondida, né? Então, eu falei pouco sobre a depressão, eu falei pouco sobre a ansiedade, muito por esse medo. Quando você, por exemplo, está fazendo uma entrevista e as pessoas começam a perguntar as coisas que você já passou, que você enfrentou, você fica receosa. E se eu abrir isso, né? E foi mais ou menos na pandemia, nesse momento de pandemia, que outras pessoas também começaram a se sentir, precisaram e sentiram a necessidade de pedir ajuda, que eu comecei a me sentir também mais confortável em falar, olha, eu entendo o que você está passando, acho que, claro, sempre tem proporções diferentes, né, porque nós somos pessoas diferentes, mas eu quero dizer que eu também vivi algo similar. E abrir isso foi libertador, assim, de diversas formas, sabe? Então, ter essa possibilidade de falar com outras pessoas e principalmente procurar ajuda de uma pessoa especialista, então, ou um psiquiatra, uma psicóloga, eu acho que é fundamental e salva as nossas vidas, assim. Eu digo que eu estou aqui porque minha psicóloga me salvou, meu psiquiatra na época também me salvou. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, construindo toda essa história, né? E falar muda muita coisa, né? Você sabe que eu trouxe dados sobre isso, né? Que diz que depressão, aproximadamente 5% da população mundial sofre de depressão. Olha o tamanho que é isso. E isso de acordo com a OMS, tá, gente? Esses dados eu trouxe de pesquisa mesmo. A ansiedade, estima-se que 3,6% da população global sofre de transtornos de ansiedade, cerca de 1 em cada 100 mortes no mundo é por suicídio. Meu Deus, olha, eu fiquei toda arrepiada sobre isso, né? E que representa aproximadamente 1% de todas as mortes. E aproximadamente 15% dos trabalhadores em todo o mundo, a gente está falando do mundo, tá? Todos esses dados relatam sintomas de uma condição de saúde mental. Olha, sem brincadeira, é porque vocês não conseguem ver. Mas isso é absurdo, a grandeza disso e que precisa ser feito alguma coisa, né? Eu vejo muitos movimentos de empresas buscando isso. A gente vai gravar depois com uma pessoa que a gente vai falar mais também sobre a importância do movimento para a gente cuidar disso, né? Porque a gente precisa prestar atenção nisso e se observar para a gente poder encontrar ajuda, né, Joyce? É muito importante falar sobre isso, né? Principalmente sobre essa diferenciação que as organizações vêm trazendo de separar o que, por exemplo, é um benefício de um programa de bem-estar, de saúde mental, né? Então, wellness, né? Wellness, exatamente. Então, diversas empresas estão construindo programas de saúde mental. E eu sempre vale dizer, né, que esses programas eles só fazem sentido se permear toda a organização. Então, não adianta, por exemplo, num corporativo você ter um programa estruturado, mas quando você pega, por exemplo, uma área de manutenção, ser um ambiente extremamente agressivo, tóxico, de altas cobranças. Então, assim, como que a gente vai mudando isso, né? Qual é o equilíbrio, Qual né? é o equilíbrio, exato. E eu vejo que isso vem acontecendo. Outras empresas, por exemplo, startups começaram a surgir
a partir disso, então tem o Z-Club, né, que também surgiu a partir dessa necessidade. E eu vejo que está ganhando espaço, né? A Isabela Camargo fala muito sobre isso, né? Sobre a produtividade sustentável. Ela lançou os EPIs da saúde mental, inclusive, acho que vale procurar e entender um pouco mais, porque é um tema muito bacana. A Carol Milters, ela fala muito sobre a síndrome de burnout e o ambiente de trabalho, então como que a gente se relaciona. Ela tem diversos artigos que são incríveis. Então, ter consciência disso, ter consciência que nós precisamos fazer parte de ambientes seguros, é um primeiro passo importante, né? Eu, até abrindo aqui um parênteses, depois da síndrome de burnout, eu optei por pedir demissão, acabei abrindo o CNPJ e fiquei, até então, trabalhando como PJ. Então, eu tinha alguns projetos de comunicação, eu ia trabalhando. E eu comecei a viver um processo de transição para retornar para o mundo corporativo, né? E foi muito importante isso, porque eu comecei a refletir, e claro, uma posição totalmente privilegiada, eu comecei a refletir assim, qual é a empresa que eu, por exemplo, gostaria de trabalhar hoje? Quais são os valores que são importantes para trabalhar nessa organização? Como essas pessoas, de fato, elas se relacionam com as pessoas, não pensando apenas nos resultados, mas pensando no bem-estar e na sanidade dessas pessoas também. Então, é muito interessante ver essa mudança, acho que tanto das organizações e até das pessoas, né? Tendo consciência da importância de cuidar da saúde da mente. Sensacional isso, Joyce. Você sabe que eu falo muito com os meus mentorados sobre isso, né? Na hora que você está procurando uma oportunidade ou tentando encontrar aquilo que faz você acordar todos os dias, é basicamente isso que você falou. O que eu quero? Será que essa empresa tem tudo isso que eu busco? Como que é dentro? Vamos olhar o que as empresas estão dizendo, principalmente no LinkedIn, né? Que a gente vê muitos comentários. E foi lindo você trazer isso, porque é muito importante para você que daqui para frente seja diferente, né? E não repita mais o que você já viveu no passado. Porque essa Joyce de agora fala, não, agora tudo daqui para frente é diferente, né? Eu acredito que a gente acaba mudando também e tendo percepção dos nossos limites, né? Então, eu não compreendia quais eram os meus limites, assim. Eu não, por exemplo, eu não conseguia, eu não sabia dizer não. Então, eu topava, vamos, tô dentro. E isso teve um preço, isso custou muito caro para mim, né? Foi a minha saúde. Então, assim, eu até brinco, eu falo assim, eu espero que eu não esqueça de todos os valores que eu construí até agora, porque eu realmente, assim, quero colocar em prática um pouco de tudo que eu aprendi também. Então, de saber, poxa, talvez aqui agora eu não consiga te ajudar, mas vamos encontrar uma outra possibilidade? Ou, por exemplo, eu realmente não consigo, isso eu não dou conta. E não me sentir mal por falar isso, né? Porque a gente tem aquela premissa, né, de segurar vários pratinhos e dar conta de tudo. Nossa, as pessoas assim que nós precisamos no time. Mas espera, quanto tá pesando para essa pessoa segurar todos esses pratos, né? Então, eu espero que seja uma boa experiência. E uma coisa que me fez e me faz pensar bastante é que as nossas escolhas, elas podem mudar, né? Elas não são eternas. Então, também entender isso, os movimentos que nós fizemos na carreira, né? Então, por exemplo, por um tempo, trabalhar como pessoa jurídica fez muito sentido. E acabou, de uma forma inesperada, surgindo uma oportunidade. E aí, olhando um paralelo entre carreira e aí pensando também um pouco em futuro, fez sentido pensar num novo desafio. Então, assim, as escolhas, elas mudam, nós mudamos, né? Então, isso também é interessante a ser pensado. Sensacional isso. Que bom que você conseguiu compreender isso. E como que a querida Sanidade ajuda as pessoas no dia a dia, já que hoje, mais do que o seu trabalho, né, no corporativo ou PJ, você também tem esse canal que a sua terapia, vamos dizer assim, né? Me ajuda bastante. Eu acredito que trazendo conteúdos que também estejam alinhados à realidade das pessoas, né? Porque muito se fala sobre saúde mental no trabalho, mas às vezes num nicho muito fechado, né? Sem considerar, por exemplo, contextos sociais ou a vida como ela é, né? De fato. Então, eu tento trazer os conteúdos muito assim, como que é na vida mesmo. Então, olhando, por exemplo, a nossa relação com a autocobrança. Poxa, a autocobrança mexe com a gente, mas, em paralelo, trabalhar em um ambiente que não seja seguro ou saudável também mexe com a gente. Então, assim, pera lá, até que ponto que você pode se cobrar por tudo que está acontecendo?
Porque, infelizmente, existem pessoas também que acabam, às vezes, até agindo um pouco com assédio, né? Assédio moral, a forma como que você fala com as pessoas. Então, eu tento trazer esse contraponto que, para mim, foi muito importante. Compreender que a culpa não era minha. E eu vejo que muitas outras pessoas também estão se culpando por situações que, na verdade, não são culpa dessas pessoas, sabe? Então, eu tento trazer muito essa realidade, esse contexto, e conversar com as pessoas como se fosse uma conversa íntima. E com cuidado também, porque a gente vê muito conteúdo no dia a dia, né? Nós somos impactados por diversos conteúdos todos os dias. E nós precisamos ter esse cuidado. Como que o meu conteúdo ele vai chegar para outra pessoa? O quanto eu posso machucar uma pessoa da forma que eu escrevo, né? Então, eu acho que ter esse cuidado, lembrar do ambiente do trabalho, lembrar das nossas perspectivas pessoais e lembrar também do nosso papel, porque acho que a partir do momento que você escolhe, você tem uma decisão de falar e ajudar outras pessoas, a gente também tem que ter esse jogo, né? De saber, poxa, como que eu falo com uma outra pessoa, como eu abordo um tema que não seja de uma forma tão difícil. Porque essa pessoa já está sofrendo tanto, eu não preciso chegar com algo agressivo. Eu quero acolher essa pessoa, porque quando me acolheram, eu me senti bem. E fez muita diferença para mim. Poxa, eu passaria aqui horas a gente falando sobre isso, porque é um grande aprendizado e o quanto realmente a gente consegue equilibrar tudo sem essa cobrança e aceitando mais que a gente precisa se respeitar, né, Joyce? Eu já escuto as pessoas falando, porque lá vem a Vivian com a última pergunta de sempre, né? Eu sempre finalizo o episódio, Joyce, pedindo que o convidado compartilhe algo que faça a diferença para quem está nos assistindo e nos ouvindo, com aquela mensagem final, né, de querida sanidade, ajuda os nossos telespectadores. Não, perfeito. Eu pensei, estava aqui pensando em o que eu poderia trazer, porque, como você falou, poderíamos ficar horas falando, né? Tem vários temas. Mas eu acredito que é se colocar um pouco mais no primeiro lugar. Então, assim, às vezes a gente acaba deixando as nossas escolhas, as nossas vontades para depois, muito para dar conta de tudo. Acontece que a gente não vai dar conta de tudo. E às vezes quando a gente vai perceber isso, já é muito tarde, a gente já adoeceu. Então, ter a perspectiva que se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. É uma forma de você se amar também. E se colocar em primeiro lugar pode ser uma ação refletida de diversas formas. Então, desde você procurar ajuda. Poxa, eu preciso de ajuda, eu vou me colocar em primeiro lugar. Ou, por exemplo, no trabalho, eu não consigo, por exemplo, pegar mais um novo projeto. E ter essa conversa dentro do possível. Porque a gente sabe também que nem sempre é fácil você chegar para outra pessoa e falar isso. Mas é começar a se reconhecer e se colocar em primeiro lugar, assim. Isso fez muita diferença e me tirou de um espaço em que a culpa me pegava muito. Então, tenha mais atenção, seja um pouco mais gentil com você. Pensa um pouco mais na sua saúde, né? Porque sem saúde não há vida. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Então, acho que a mensagem que eu deixo hoje é essa. Também acompanhar o seu trabalho, que é maravilhoso. Eu acho que ter boas referências e se colocar em primeiro lugar também é procurar aquilo que faz sentido para você. E eu acho que seria isso, Vivian. Joyce, muito obrigada por você compartilhar um pouco da sua história, da sua vivência, né? E poder trazer aqui mais ensinamento, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Deixa os seus contatos, né? Para os nossos assistidos aqui, né? Como que eles conseguem saber mais da Querida Sanidade? Perfeito. Bom, para saber mais sobre a Querida Sanidade, o principal canal hoje é o Instagram, @Querida Sanidade. Mas caso você tenha interesse em ler mais um pouco de artigos ou conhecer um pouco melhor a história da Querida Sanidade, também tem o site, que é www.queridasanidade.com.br. Vocês podem me encontrar lá e eu vou amar receber mensagem de vocês. Maravilhoso. Joyce, muito, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo de longe me prestigiar e que, de verdade, continue aí com muita sanidade na sua vida e que você consiga não só continuar se ajudando, mas ajudando tantas pessoas. Muito obrigada, viu? De coração. Obrigada a você, Vivian. Obrigada a você que ficou até agora assistindo a gente, né? Mas não deixa de curtir, comentar o que você achou, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas que precisem de sanidade possam receber esse conteúdo. E até o próximo episódio. Obrigada, diretora, aí, pela ajuda, Maurício, que está nos dando todo o apoio aqui nos bastidores. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Joyce. Obrigada.